Hoje voltamos a fazer a nossa live de aquecimento. Estou eu aqui de volta, quase 100%. Hoje a gente vai falar sobre existe prevenção na fisioterapia? Eu escolhi esse tema também para falar um pouco sobre tudo que eu passei nesse último mês, então contar um pouquinho para vocês. Vocês podem puxar a minha orelha, tá? Vai ser uma live, eu prometo que essa live vai ser hoje um pouco mais descontraída. Mas o objetivo, né, lembrando que é o seguinte, essa live é uma live de aquecimento, porque a gente vai falar da jornada da fisioterapia para pessoa idosa, então aqui a gente vai discutir sempre avaliação e tratamento especificamente para pessoa idosa. O objetivo aqui é sempre a gente falar sobre avaliação e tratamento, mas hoje o objetivo vai ser sempre lembrar, né, que o tratamento, ou melhor, né, a prevenção é sempre o melhor remédio. Vai ter um motivo especial de eu falar isso, tá? E aí, é o seguinte, será que a fisioterapia, ela é uma área que atua na prevenção? Eu queria tentar levantar um pouquinho mais a minha câmera do Instagram, porque eu não tô vendo nada aqui. Então, levanta um pouco. Caiu tudo. Isso. Queria só levantar mais um pouquinho, nem que seja isso. Erros de gravação. Isso aí devia ter sido feito antes. Obrigada. Pronto. Assim vai ficar melhor. Tá bom assim? Tá. Ok. Tá menos pior. Pronto. Então, vamos lá. Beleza? Todo mundo me vendo? Ok, tá. Então, vamos lá. Então, fisioterapia, né? Será que a gente fala mesmo de prevenção na fisioterapia? Fisioterapia, ela é uma área onde a gente atua muito mais quando a doença já está instalada. Será que isso é mais de uma outra área da saúde? Como é que é para vocês? Eu queria também puxar essa interação. Se alguém falar, por favor, me avisa, tá? Porque eu não tô conseguindo ver a interação de todo mundo. Inclusive no YouTube, se você vê alguém falando, você me avisa também. Bom, e aí por que eu tô perguntando isso? Vamos lá, por quê? Quando a gente vai falar sobre prevenção, gente, a gente tem que lembrar sobre os nossos públicos, né? Falar sobre o perfil da nossa população. E a gente tem que lembrar que na área da saúde, em especial dentro da fisioterapia, a gente vai ver um público muito mais reativo, ou melhor, perdão, a gente vai ver um público muito mais passivo do que reativo, né? E a fisioterapia, ela não é reativa. O que significa isso? A gente vai ver muito mais passividade. E aí, por que eu comecei essa live falando, vocês vão puxar a minha orelha? Porque quando eu falei que eu ia contar um pouco da minha história, de tudo que tem acontecido comigo nesse último mês, de maio, né? Vocês vão ver que eu fui muito passiva em muita coisa do que aconteceu comigo. E é muito padrão da nossa cultura a gente ser passivos, né? Ou seja, a gente deixa acontecer na nossa saúde para depois a gente procurar a solução para o tratamento. E na fisioterapia é a mesma coisa. É culturalmente instalado na fisioterapia a necessidade do plano de saúde, né? Então, a fisioterapia precisa prescrição do plano de saúde para então procurar a fisioterapia. Então, isso é a passividade. Mas a fisioterapia, ela, se você for buscar em relação a, por exemplo, no SUS, na lei do SUS, se você for buscar, por exemplo, no Código de Ética, a gente está inserido na atenção primária da saúde. Então, fisioterapeutas que estão aqui assistindo, lembra da atenção primária? Atenção primária, secundária, terciária? Então, nós estamos inseridos na atenção primária. O que significa isso? A atenção primária é aquela atenção onde a gente não necessariamente tem uma doença instalada. A atenção primária fala sobre prevenção. A prevenção é quando a gente está falando de educação, de saúde. Então, é quando a gente
primeiro a gente está falando de educação. Olha isso. Então, quando eu falo que fisioterapeuta tem um potencial perfil educador. Então, quando a gente chega na casa do nosso paciente, nós somos potenciais educadores. Isso é a atenção primária da saúde. Lembra disso na aula do SUS, na faculdade? Ninguém dormiu nessa aula na faculdade não, né? Não podia dormir não, essa aula era importante. Por quê? Porque isso faz parte da nossa formação, da nossa atenção. Mas a nossa cultura é que nós sejamos muito mais passivos. E aí, o perfil do nosso paciente é aquele perfil que, infelizmente, ele vai procurar fisioterapia muito mais quando ele já tem uma doença instalada. Então, ele não é reativo, ou seja, eu vou procurar o fisioterapeuta com prevenção. E por que a gerontologia é uma área que me encanta? Porque quando eu faço uma avaliação multidimensional da pessoa idosa, eu consigo observar, e aí me faz lembrar agora uma história recente que eu estava conversando com uma amiga, e eu estava conversando com ela sobre um paciente que surgiu agora. Eu tô voltando à minha rotina, tá, gente? Eu tô voltando muito devagar, não sei se vocês perceberam, mas hoje eu já não tô usando tampão. Sim, eu tô melhorando cada vez mais. Eu deveria estar usando, mas como eu estou hoje fazendo uma live e eu tô aqui, ó, não tô enxergando duplo, tá? E quase eu não tô tendo que me esforçar para não enxergar duplo, eu tô com a cabeça bem retinha. Então, não tô enxergando duplo, então eu não senti necessidade de botar o tampão. Então, tá tudo bem pra mim. E aí, então eu tô voltando à minha rotina aos pouquinhos. E aí eu tava conversando com essa minha amiga sobre esse paciente que eu ia fazer essa avaliação. Que eu vou fazer essa avaliação. E aí eu tava falando com ela sobre os pontos da avaliação, enfim. E aí eu justamente falei para ela o seguinte, não, é um caso X, mas os pontos que eu vou avaliar nele da avaliação multidimensional, o que eu identificar lá sobre as síndromes geriátricas, porque é uma avaliação que eu vou lá com a queixa principal Y, ou seja, vou para lá eu não vou falar o caso do paciente porque não foi permitido. Ou seja, eu tô contando uma história aqui agora, tá? Eu não pedi autorização para falar, então não vou expor. Mas fui para lá para uma queixa principal Y. Só que na minha avaliação multidimensional, eu vou rastrear várias outras queixas. Eu vou rastrear a mobilidade, eu vou rastrear equilíbrio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não é a queixa do paciente que eu tô falando agora, tá? Então, digamos que eu vá para lá por conta de uma queixa urinária, ok? Tá? Uma queixa urinária. Mas, na minha avaliação multidimensional, eu já vou registrar equilíbrio, eu já vou registrar mobilidade, eu vou registrar velocidade de marcha. Gente, velocidade de marcha é o 6º sinal vital. Saiu um artigo até agora em maio, mas eu ainda não pude finalizar de traduzir porque, enfim, essas coisas todas, né? E é um 6º sinal vital. Quanto mais a velocidade de marcha dessa pessoa tá reduzindo, ou seja, essa pessoa tá ficando lenta para caminhar, maior a probabilidade de mortalidade dessa pessoa. Então a gente tem que ficar, olha lá, é uma pessoa que está se queixando, falei, né, um caso, uma hipótese, um caso hipotético aqui que eu estou falando. Essa pessoa está se queixando de um caso da uroginecologia, mas é uma pessoa idosa que eu estou rastreando ela inteira. E eu já vou trabalhar com prevenção. Por quê? Eu vou rastrear velocidade de marcha dessa pessoa. Ah, mas eu não tenho como comparar o antes e depois. Sim, mas se eu estou identificando que ela está num grau de velocidade de marcha que não está adequado para a idade dela, por que eu não vou trabalhar a prevenção? Por que eu já não vou trabalhar com essa pessoa? Ah, mas não é a queixa principal. Sim, mas você é um profissional que
fisioterapeuta que atua com atenção primária. Você não vai trabalhar, você não vai identificar uma pessoa que tem risco de mortalidade aumentado? Você já não deve trabalhar isso? Isso é atuar com saúde. Isso é o fisioterapeuta. É fortalecer, é a gerontologia. Enfim, entende? É atenção. Você avaliou de forma multidimensional. Ah, mas eu não sei trabalhar com isso. Ah, tudo bem. Não sei trabalhar, não é minha área, vou encaminhar. Aí, ok, beleza. Agora, se você sabe trabalhar, então você trabalha. Não sei, encaminho. Beleza, tá certo, perfeito. Agora, não sei, vou encaminhar. Ok, perfeito. Sei prescrever para encaminhar para o meu colega. Sei pelo menos ali, ó, encaminhar para o meu colega. Porque eu sei identificar quando essa pessoa precisa ir para o meu colega para eu poder encaminhar. Isso também faz parte de um profissional que sabe identificar as condições, as dimensões de saúde dessa pessoa idosa. Por isso que a gente avalia todas as dimensões, porque eu preciso saber direcionar para qual colega eu preciso encaminhar essa pessoa. Não é saber tratar tudo, mas é saber identificar o que essa pessoa está necessitada para eu poder encaminhar para os meus colegas de todas as áreas. Isso é trabalhar com a interdisciplinaridade. A palavra? Enfim. Entenderam? Mas aí voltando para o assunto, que é o assunto de hoje, que é a prevenção é o melhor remédio. Eu já fui para outras vertentes, né? Já voei, como sempre. E aí voltando, né? Então o nosso social, ou seja, a nossa mentalidade, ela é muito passiva, ela não é reativa, né? Então a gente acaba... Sabe o deixa a vida me levar? É o que a gente vive. Então a gente é muito no deixa a vida me levar. Eu detesto infelizmente esse conceito. Adoro o Zeca Pagodinho, mas essa música é péssima, né? Deixa a vida me levar é péssimo. E na saúde a gente é muito deixa a vida me levar. A gente vai resolvendo, de pouquinho em pouquinho a gente vai resolvendo. E foi o que aconteceu comigo. E muitas vezes com os nossos pacientes acontece a mesma coisa. E a gente precisa conscientizar os nossos pacientes. E aí por que eu vou falar sobre isso agora? Porque é importante a gente fazer o seguinte... Para que a gente capte mais pacientes, aí agora vamos falar um pouquinho de gestão, vamos lá. Para a gente poder captar muito os nossos pacientes, é importante a gente aumentar o nível de consciência muitas das vezes. Por quê? Muitas das vezes o nosso paciente ele está no nível de consciência de passividade. Lembra que eu falei? Nossa cultura é da passividade, porque o plano de saúde só passa para a fisioterapia depois que prescreve a fisioterapia. Porém, a nossa passividade, ela também muitas das vezes existe por conta do nível de consciência daquele problema. Tá me acompanhando? Beleza? E aí a gente precisa, por conta daquela necessidade da atenção primária, eu como profissional de saúde, com perfil de educadora, porque eu faço parte da atenção primária da saúde, eu preciso conscientizar o meu paciente sobre aquele problema que essa pessoa tem. E aí no marketing a gente vem com a ideia de, vou conscientizar aquela pessoa de que ela pode ter aquele problema. Então um exemplo clássico, tá? Muitas das vezes as pessoas não sabem sequer que incontinência urinária é um problema, que perder urina quando tosse, perder urina uma gotinha que seja, não é normal. E aí eu vou contar para vocês o problema que eu tive. Então vamos lá. Enxaqueca. Sim, eu estou parada praticamente, voltando à minha rotina muito devagar por conta de enxaqueca, que eu não sabia que eu tinha. Eu achava que eu estava tendo dor de cabeça e que a minha dor de cabeça era super normal, todo mundo tinha. Ah, mas é porque eu tenho a vida muito agitada. Ah, veja bem,
Eu o tempo todo tô atendendo paciente e olha, gente, que eu reduzi muito a minha qualidade de vida. Depois que eu vim pra cá, pra Maceió, melhorou muito. Mas eu tô falando que melhorou muito mesmo. A minha rotina no Rio era muito, 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 muito pior. A forma como eu atendia no Rio era muito mais acelerada do que o que eu tenho aqui. A minha qualidade, não é, amor? O Lucas tá assim, ó, confirmando. Ó, se alguém... Precisamos incorporar atenção integral nas nossas práticas. Perfeito, Ju! Ó, a Ju é uma enfermeira, minha concunhada no Rio. A Ju sabe o quanto a minha rotina era no Rio, né, Ju? Enfermeira no Rio, professora sensacional. E ela é uma pessoa maravilhosa para dar aula sobre SUS, viu? Bom, aí voltando. Então, ela também sabe da minha rotina lá no Rio. E aqui a minha qualidade de vida melhorou consideravelmente. E mesmo a minha rotina estando melhor consideravelmente aqui, eu ainda sou uma pessoa um pouco agitada. E assim, a vida também, sempre a gente tá um pouco agitada, um pouco estressada, enfim, eu sou uma pessoa ansiosa, faço minhas atividades terapêuticas, faço, lógico, terapia, eu sou uma pessoa que incentivo todo mundo a fazer terapia, falo para os meus pacientes, falo para todo mundo, enfim. E contudo, eu tinha minhas dores de cabeça, achava que era normal. Aí, tudo bem, foi passando, né? Foi passando, e aí, há muito tempo atrás, eu tinha ido procurar sobre cefaleia cervicogênica, tinha feito uma pesquisa para saber como é que estava toda a estrutura cervical, porque eu, como fisioterapeuta, estava preocupada com a estrutura da minha cervical, porque eu me palpava, enfim, eu estava preocupada com toda essa região, tinha me autodiagnosticado com uma síndrome do desfiladeiro, enfim. E aí eu estava tratando essa região, fui numa colega fisioterapeuta aqui, estava fazendo todo o tratamento, e aí eu estava fazendo por conta disso. E aí eu estava tratando, né? Bom, mas enxaqueca, jamais eu pensei que eu teria enxaqueca, porque os relatos que eu ouvia de enxaqueca, eu pensava, eu não tenho isso, eu não me identificava com o perfil de quem tem enxaqueca, porque as dores que eu tinha, por mais que eram bem intensas, eu não me identificava com quem tinha enxaqueca, eu não me identificava com o perfil de quem teria que tomar remédio controlado para enxaqueca. Olha como é que a gente tem perfil passivo, pessoal, de tratamento. Enfim, foi passando. Quando foi dia 30 agora de abril, eu acordei com a visão estranha. Eu tava com a visão muito estranha e a cabeça tava dolorida. E aí eu achei que a cabeça tava dolorida porque a visão tava estranha. Eu não usava óculos continuamente, não tinha essa necessidade, eu usava apenas para leitura, uso no computador, enfim. E aí eu comecei a colocar o óculos durante o dia, era um domingo, né? E aí eu coloquei o óculos e falei, caramba, tá estranho, nem com óculos, sem o óculos, tá tudo a mesma coisa, a visão tá estranha. E a cabeça tava dolorida, não tava doendo não tava doendo muito, mas também tava incomodando. O dia foi passando, e aí eu resolvi dormir à tarde para ver se passava, até que eu entrei numa dipirona, porque eu tava nesse esquema. Tomava uma dipirona daqui, tinha dor de cabeça, tomava dipirona, continuava trabalhando, e assim eu tava nesse esquema. Olha o medicamento entrando aí. Mas era uma dipirona. O que é uma dipirona? Dipirona é um remédio simples, né? Olha aí a automedicação. E eu achando que isso tudo estava normal. Olha como é que é a passividade. Imagina que eu sou profissional da área da saúde. Imagina para os nossos pacientes, que são pessoas que teoricamente são pessoas leigas, o que eles não fazem, tá? Enfim, dia 1º já foi o dia mais crítico, a enxaqueca, que aí sim era enxaqueca, aconteceu dela ser muito forte, muito intensa, apareceu todos os sintomas, graças a Deus não apareceu o sintoma mais grave da enxaqueca, que é a aura, apareceu com fotofobia,
apareceu com enjoo, sensibilidade à luz, que é fotofobia, sensibilidade a barulho, enfim, todos os sintomas menos aura. E a diplopia, que é essa visão dupla. E aí, lógico que isso me assustou, porque aí a gente imagina todo o pior, né? Você imagina que tá tendo um AVC, você imagina um monte de coisa. Fui parar no hospital e aí vocês, quem me acompanha, já conseguiu, né, acompanhar tudo que foi ali. Então, gente, dali em diante eu fui fazendo todo o acompanhamento, me engajei com a causa ali, com a causa da cefaleia, estou acompanhando o estudo dentro do que eu posso acompanhar, quero entrar nesse mundo agora, vou estudar mais um pouquinho assim que eu puder, se estiver liberada para entrar mais. Agora eu estou muito com calma, quero dar continuidade pelo menos ao meu trabalho, daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais dentro do assunto das cefaleias, dentro do que eu puder. Mas o que eu posso dizer a regra é 3 é demais. Se você tem 3 dores de cabeça por 3 meses seguidos, não, é isso, né? Se você tem são 3 dores de cabeça no mês, por 3 meses seguidos, você já deve procurar um neurologista. Essa é a regra, certo? Isso. Então, eu já tinha essa indicação, já tinha ultrapassado. Eu tinha muito mais do que 3 dores de cabeça por mês. Na verdade, eu tinha mais do que 3 dores de cabeça por semana, repetitivo, enfim. Eu já deveria ter procurado um neurologista. Por isso que eu falei que vocês podiam puxar minha orelha nessa live, tá vendo? Eu vou levar uns puxões de orelha aí. Tá certo, puxe minha orelha mesmo, que eu já deveria ter procurado. Mas sejam, por favor, empáticos. Empatia e compaixão aí, hein? Olha aí, hein? Pratiquem. Mas pensa assim, gente, se a gente falha, imagina os nossos pacientes que não são da área da saúde. E se a gente que é da área da saúde falha, imagina as pessoas que não são. Então, informação precisa ser passada para que as pessoas deixem de ser passivas. Eu não sabia dessa informação. Eu não sabia. E olha que eu estava, teoricamente, tratando uma cefaleia cervicogênica. Mas eu, em momento algum, ouvi dizer que 3 dores de cabeça no mês, procure um neurologista. Eu não ouvi essa informação. E a internet, ela tá o tempo todo fazendo com que o algoritmo mostre, ela o tempo todo, ela pega aquilo que você procura. Olha como é que o algoritmo funciona. O que você pesquisar no Google, tá? Do Google ao Instagram, o que você pesquisar, ela vai pegar e vai passar a mostrar pra você, tá? E a partir daí, minha filha, vira o inferno. Se o que você pesquisar, ela passa a mostrar. É isso que funciona. É assim que funciona. Então, em momento algum, eu recebi uma informação sobre cefaleia, sobre dor de cabeça. Entende? Então, a informação precisa ser repetitiva o tempo todo. O paciente que você quer atrair, o paciente que você quer que ele venha até você, você precisa repetir o tempo todo, por osmose. É assim. Você quer que o seu paciente receba a informação que ele precisa de fisioterapia para tratar a dor dele? Seja repetitivo o tempo todo. Eu não tô falando para você ser repetitiva, de ser chata na mente da pessoa. Eu tô falando aqui na internet. Eu tô falando aqui no Instagram, no YouTube. Fique fazendo conteúdo se você deseja atrair paciente aqui nesse canal. Crie conteúdo o tempo todo para você poder martelar na internet o que você faz, para mais pessoas receberem esse conteúdo, para que elas possam saber o que você faz e que aquilo que ela precisa. Entende?
a mensagem que eu tô querendo passar através da minha história? Eu não sabia que o que estava acontecendo comigo, eu precisava de tratamento, e o tratamento era através da neurologia. Precisou acontecer. Aí eu acredito muito em espiritualidade. Não, eu tenho a minha religião, mas eu não vou entrar em religião, eu vou falar de espiritualidade. Dentro da minha espiritualidade, eu acredito que tudo tem uma causa, tudo tem não um porquê. Eu ia falar um porquê, tá errado. Tudo tem um para quê, tá? E dentro do meu para quê, eu acredito que eu precisava parar. Cada um tem a sua crença. Eu precisava parar de alguma forma. Não vou questionar, tá? Foi difícil, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Enfim, eu precisava parar, fazer as minhas reflexões, e ir começando, tá? E refazendo todo a minha vida ali devagar, fazendo de pouquinho em pouquinho. Agora eu tô conseguindo voltar pra cá, fazendo as lives de aquecimento com mais calma. Tá tudo indo devagar. E aí, eu aprendi uma lição. E tô aqui conversando e comentando com vocês. O nosso paciente é a mesma coisa. Entende? E aí, é sobre essa passividade. Entende? Enfim, voltando a esse conteúdo, imagina agora o seguinte: se nós, como profissionais de saúde, se a gente falha, repito, imagina o nosso paciente. E o que é importante? O que é importante como fisioterapeuta? A gente trabalhar na atenção primária, ou seja, trabalhar com prevenção. Lá no início, eu falei dessa avaliação multidimensional que a gente consegue, lógico, abordar a queixa principal, o que o paciente quer, o que ele precisa, mas a gente rastreia todas as outras questões que estão relacionadas com essa dimensão de saúde da pessoa e a gente vai abordar também. Mas é importante também a gente sempre perguntar para a pessoa o que mais importa para essa pessoa, tá? Por quê? E uma outra questão. A gente explicar para ela, de novo o perfil de educador, de novo a gente questionar ali o que mais importa, mas sempre explicar. Explica para essa pessoa tudo o que você está fazendo, tá? Explica para essa pessoa que, olha, agora eu vou trabalhar isso aqui com você porque isso é prevenção. Eu tô prevenindo que lá na frente você tenha isso, isso e isso. De forma sempre muito, muito fácil essa conversa, tá? Nada de elaborar muito a explicação. Quando você está conversando com outro profissional, você pode elaborar a sua explicação. Até porque quando a gente está conversando com outro profissional, a gente vai elaborar a nossa explicação com base, lógico, na conversa, o perfil técnico que a gente vai conversar. Beleza, tá? Isso daí tudo bem. Agora, com o nosso paciente, a gente vai conversar da forma como essa pessoa entende, tá? Você pode rebuscar a sua conversa para você poder mostrar autoridade, mas tenta fazer com que essa pessoa entenda o que você está querendo dizer, ok? Depende de com quem a gente está conversando. Lógico, gente, pelo amor de Deus, não vai falar em termos chulos, não é isso que eu quero dizer. Termos chulos, não. E muito menos infantilizar. Aqui eu quero trazer um conteúdo que para quem quer lidar com pessoas idosas. O meu público são fisioterapeutas que querem trabalhar com pessoas idosas, tá? Mas isso não significa que a gente vai infantilizar. Eu não quero que ninguém infantilize pessoas idosas. Semana passada, eu recebi um vídeo que eu fiquei bem chateada, mas eu entendi, não julguei. Eu fiquei chateada, não vou mentir. A gente não pode reprimir nossos sentimentos. Mas
eu entendi que talvez essa pessoa não tenha orientação sobre o que é o envelhecimento. E aí ela falou errado. E aí era uma pessoa pública. Quando eu digo pública, é uma pessoa, ou seja, que está num cargo público mesmo, tá? Partido, enfim. E aí essa pessoa pública estava fazendo um comício, falando de um projeto que vai ser lançado aqui em Maceió. E aí essa pessoa estava falando sobre a importância das crianças, do que vai ter das crianças, um negócio assim. E aí, mas que tem um outro público que precisa ser também tão... Como é que fala, meu Deus? Como é que ele falou o termo? Um outro público que precisa ser tão visto quanto as crianças. Porque tem uma fase da vida que nós voltamos a ser crianças. Gente, eu juro... Gente, mas eu engoli seco aquilo. Mas eu fiquei com tanta raiva na hora. Depois eu engoli e falei assim, Renata, essa raiva que você sente não é sua. Não pode ser sua. Calma, respira. Essa pessoa sequer recebe orientação sobre o processo do envelhecimento, porque provavelmente não tem esse conhecimento. Vamos ver o que você pode fazer? Você como cidadão, o que você pode fazer para isso? Aí fui eu lá no perfil do Instagram, porque eu recebi o vídeo, foi uma gravação da live do Instagram. Aí eu fui no Instagram, provavelmente essa pessoa nunca vai ler, porque recebe milhões de mensagens no Instagram. Mas eu, como cidadã, fui lá fazer minha parte. Fui lá no Instagram, mandei uma mensagem explicando que estava errado aquela fala, que infelizmente não é assim que funciona, que eu me colocaria à disposição para explicar, enfim. Fui com um perfil de cidadã, perfil de profissional da saúde que tem um perfil, um potencial, perfil de educadora, enfim. E aí fiz o meu papel, né? Esse é o nosso papel de educadora que a gente tem que fazer. E é isso, gente. Opa, peraí, que aqui ativou a Siri. Não deve infantilizar, lembrem-se disso, ok? Eu não sei nem por que eu puxei esse assunto. Tá dentro do tempo ou tô... Por que a prevenção é o melhor remédio para fisioterapia? Ah, tá. Por que prevenção é o melhor remédio para fisioterapia? Vamos lá, gente. Pensem assim. Nós, fisioterapeutas, nós temos eu vou falar uma arma na nossa mão. Vamos lá. Nós temos uma capacidade de ser um tratamento não medicamentoso para o nosso paciente, para N condições de saúde. N condições de saúde. E vou falar isso, não vai dar para explicar melhor aqui, porque o tempo já está indo, mas a gente tem, por exemplo, a ação de uma citocina chamada miocina. Anota aí, miocina, dá uma pesquisada, bota assim, miocina, fisioterapia no PubMed, vocês vão achar vários artigos já lançados. É muito interessante a ação da miocina, tá? Que é uma citocina. Ela é liberada pelas células através da ação da contração muscular, tá? N recursos que N funções que a miocina tem. Uma delas é a ação, por exemplo, anti-inflamatória. Ainda não se tem totalmente uma resposta quantas contrações musculares a gente precisa, ou quantas contrações musculares não, quantas repetições a gente precisa, qual a carga exatamente que a gente precisa para poder saber a quantidade, enfim. Mas a gente já tem várias pesquisas que falam dos benefícios da citocina, ou da miocina, tá? Como uma citocina benéfica, tá? Para o nosso organismo. E para a pessoa idosa, ela tem para a pessoa idosa, para todo mundo, na verdade. Então, a fisioterapia, ela é o melhor remédio, ou melhor, ela é menos um remédio, um facilitador para a pessoa idosa, como uma ferramenta não medicamentosa. A gente pode ajudar com os nossos exercícios terapêuticos, a gente pode facilitar que essa pessoa ela
tem a prevenção de N doenças, a gente pode fazer, lógico, né? A gente pode intervir ali para que essa pessoa não tenha um quadro, por exemplo, essa pessoa consiga recuperar ali algum quadro de limitação, de deficiência, enfim, que essa pessoa ela consiga recuperar alguma limitação, como eu já estava dizendo, né? Então, a gente tem uma ação não farmacológica, tá? Então, a gente pode atuar de uma forma que traga longevidade para essa pessoa. Então, a gente pode trabalhar como prevenção para a vida dessa pessoa, tá? Então, ela é o melhor remédio. Vou encerrando por aqui. Tem alguma coisa que você queira falar? Tá tudo certo? A Veridiana falou que é dar uma revolta, né? Fala do... Dá uma revolta, subir uma raiva. Mas a gente tem que entender... Respira fundo, tem que entender que provavelmente não recebeu a orientação correta, porque provavelmente todo mundo que está ao redor dessa pessoa não tem nenhuma noção sobre gerontologia, porque veja bem, lembra que gerontologia é o estudo do envelhecimento humano, tá? É a ciência que estuda o envelhecimento humano. Provavelmente nenhuma dessas pessoas que está lá ao lado tem essa formação. Então, infelizmente, ninguém que está ao lado recebeu. Então, ninguém que está lá tem essa ideia. Então, infelizmente, e provavelmente enfim, aí é um outro assunto. E cabe a nós que tem como papel de cidadão. A gente pode dar uma dica, que a gente pode... Eu imagino a pessoa idosa que está lá na plateia ouvindo, fazendo... Mas, tudo bem, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã tem mais live. Sim. Tá, meu papagaio, meu louro José. Vem aqui aparecer. Você nunca aparece, cara. Não, ele aparece quando ele é o convidado. Oi! Pronto. Gente, quem gosta do assunto, lembra que aqui é o aquecimento da Jornada da Fisioterapia para Pessoa Idosa, que é o evento online e gratuito, pelo menos por enquanto, que está aberto. Quem quiser participar, se inscreve no link da bio ou se inscreve no link que está na descrição aqui no YouTube. Muito obrigada pela participação aqui nessa live. Amanhã tem mais, como eu estava dizendo. E se você já se inscreveu, participa do grupo do WhatsApp. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo e até amanhã. Tchau. Aqui...